Olá, vivam! Neste vídeo vamos falar de sombreamento e de câmara virtual. Vamos começar por esta última. A agenda é a seguinte. Começamos pelo modelo de câmara virtual, passamos ao sombreamento, shading em inglês, que se vai dividir em modelos de iluminação local e modelos de iluminação global. No primeiro tipo de modelos, falaremos dos algoritmos Flat, Smooth e Phong. No segundo grupo, falaremos do algoritmo Ray Tracing. Em CG, temos sempre subjacente o chamado modelo de câmara virtual. As imagens das cenas 3D que vemos nos ecrãs são captadas por uma câmara virtual que se encontra dentro da própria cena. Este paradigma é importado do mundo do cinema. Temos a cena com os objetos, personagens, temos luzes e temos ação quando há movimento. A entidade que capta o que acontece na cena é a câmara. E a câmara também pode movimentar-se, fazer rotações em torno dos eixos, translações. Portanto, a câmara vai ter o seu próprio referencial 3D. Ou seja, numa cena em CG, temos dois referenciais 3D. O referencial dos elementos da cena e o referencial da câmara. E num videojogo, a câmara que vai capturando o cenário está com muita frequência na posição dos olhos do utilizador. Quando isto acontece, diz que o utilizador está a ver a cena da perspectiva de primeira pessoa. Então, a câmara virtual é a entidade responsável por capturar uma imagem da cena, onde temos modelos 3D. Então, e a aparência destes modelos? Naturalmente, vai depender das formas geométricas, mas também das fontes de luz presentes na cena e da maneira como os objetos vão refletir a luz que sobre eles incide. Há que ter em conta a cor, o brilho, as sombras, tudo o que observamos no mundo à nossa volta. Em CG, estes aspectos são da responsabilidade do sombreamento. Sabemos todos que os raios de luz saem das fontes de luz, incidem sobre os objetos e as superfícies. Estes, se forem opacos, refletem-nos. Se forem transparentes, também os refratam. Estes raios refletidos e refratados vão incidir sobre outros objetos e superfícies e o processo repete-se muitas vezes até que a luz entra nos nossos olhos. Trata-se de um processo muito estudado, regido por leis conhecidas, mas extremamente complexo de simular. Há então que introduzir algumas simplificações em CG, sem que se sacrifique drasticamente a qualidade das imagens. Os algoritmos de sombreamento dividem-se em dois grupos. Os que não consideram as interações luminosas entre os objetos e tratam apenas os raios de luz que são emitidos pelas fontes de luz, e os algoritmos que tratam todos os raios, mesmo aqueles que resultam das interações luminosas entre os objetos. Os primeiros designam-se por modelos de iluminação local e os segundos por modelos de iluminação global. Os modelos de iluminação local regem-se pela designada fórmula de Phong, em homenagem ao investigador com o mesmo nome, que se pode decompor em três parcelas. Comecemos pela parcela relativa à reflexão, em inglês specular reflection, que é muito elevada em corpos brilhantes. Notem um aspecto importante. Quando olhamos para um objeto muito brilhante, a forma como o vemos depende da nossa posição relativamente ao objeto. Por exemplo, um espelho ao sol. Se nos alinhamos na direção dos raios refletidos, vemos o espelho com o seu brilho máximo, até ficamos encandeados e temos de cerrar os olhos. Assim, nesta parcela entra a direção de visualização, que é o vetor, com extremos na posição da câmara e no ponto que está a ser observado. A segunda parcela é relativa à difusão, em inglês diffuse reflection, que é muito elevada em corpos baços. Nós vemos um corpo baço sempre da mesma maneira, mesmo que mudemos de posição em relação a este. Nesta parcela não se usa a direção de visualização. Estas duas parcelas vão ser multiplicadas pela intensidade da luz emitida pela fonte de luz e por um fator de atenuação, pois sabemos que a intensidade da luz diminui
quando a distância à fonte de luz aumenta. Para terminar, a terceira parcela, a mais simples, tem o objetivo de simular luz ambiente, compensando o facto de, nesta abordagem, não se tratar explicitamente a interação luminosa entre os objetos. Esta fórmula tem em consideração apenas uma fonte de luz e um ponto de incidência. O seu resultado é uma cor, a cor desse ponto. A fórmula está na base de 3 algoritmos para malhas poligonais e que diferem no número de vezes que a aplicam. O algoritmo FLAT usa uma vez a fórmula para cada polígono da malha. Um polígono é pintado de uma só cor e a transição de cor entre polígonos adjacentes é muito notória. O algoritmo Smooth, ou Vertex Shading, usa a fórmula para cada vértice da malha. Na aresta entre 2 vértices, calcula as cores intermédias e depois, entre 2 arestas, as cores no interior do polígono da malha. Tem o nome Smooth porque atenua as transições de cores entre os polígonos adjacentes da malha. As arestas tornam-se imperceptíveis na maior parte dos casos. O algoritmo PHONG, ou Pixel Shading, aplica a fórmula pixel a pixel e os resultados obtidos são nitidamente melhores. Porém, o tempo de cálculo necessário é significativamente superior, mesmo comparando com o Smooth. A qualidade das imagens é crescente, como podemos observar. A fórmula de PHONG tem sofrido evoluções e afinamentos ao longo do tempo. Eu referi aqui apenas a fórmula base. Passemos aos modelos de iluminação global. E neste grupo, falo do algoritmo mais conhecido. O Ray Tracing é um modelo de iluminação global, pois tem em conta as interações luminosas entre os objetos. Este algoritmo simula o percurso inverso dos raios de luz, ou seja, desde os nossos olhos até às fontes de luz, tratando pelo caminho todas as reflexões, refrações e detectando as sombras. Para a iluminação de cada ponto, consideram-se 3 componentes de iluminação: a luz proveniente de outros objetos, que foi refletida na direção deste ponto, a luz refratada transmitida através do objeto e que ilumina o ponto, e a luz refletida pelo objeto, proveniente diretamente de fontes de luz. Este algoritmo constrói uma árvore de raios, começando num raio primário, aquele que se simula ter origem na posição de observação, e vai tendo ramos com os raios refletidos, refratados, raios sombra, os raios secundários. É fácil compreender que o volume de cálculo é muito grande. Quando é que se deve parar o cálculo? O caso mais trivial é quando o raio primário não encontra nenhum objeto. Neste caso, já sabemos que a cor do ponto é a do fundo da cena. A situação ideal é um raio encontrar a fonte de luz. Neste caso, foi traçado todo o percurso do raio de luz, mas isto não acontece com frequência. Um critério de paragem do algoritmo pode ser limitar o número de níveis na árvore de raios. Este algoritmo permite obter resultados particularmente bons para superfícies brilhantes. Temos aqui alguns exemplos. Espero ter-vos despertado interesse por este tema. Tentei transmitir-vos conhecimento base para que possam ir aprendendo mais sobre sombreamento. Obrigada pela vossa atenção e até breve.